Olá, alunos! Bem-vindos à aula de hoje. Nosso tema será Representações sobre a docência, a construção da identidade profissional. Para iniciarmos nossa conversa, vamos pensar um pouco sobre o contexto atual do ensino superior no Brasil. A expansão quantitativa deste nível de ensino tem crescido vertiginosamente. Podemos observar isto pela expansão do número de cursos, de vagas, nas faculdades, centros universitários, universidades. E tudo isto tem gerado uma nova demanda às instituições de ensino superior. Entre elas, podemos citar dois casos: o aumento do quadro de professores e, consequentemente, a necessidade de um aprimoramento da docência universitária. Estes números são altos. São mais de 2.000 instituições de ensino superior, mais de 20.000 cursos, 305.000 professores e quase 4,5 milhões de matrículas. Estes números constam do último censo da educação superior, divulgado pelo MEC e INEP em dezembro de 2006. Este censo refere-se ainda a 2005, precisando ser atualizado. Mas, mesmo assim, ele nos apresenta uma questão interessante para iniciarmos o nosso debate. Quem é o professor universitário? Como ele ingressa nessa carreira? O que ele pensa sobre a sua profissão? Devemos, portanto, pensar o que significa ser professor universitário, suas ambiguidades, seus conflitos. O professor universitário, ele vive um entre-dois, como alguns autores costumam classificar. Este entre-dois caracteriza-se por estas ambiguidades, oscilações, ora a glória, ora o desprezo. No ensino superior, o professor universitário goza de um prestígio profissional diferenciado. Ele tem um status profissional superior ao professor da educação básica. Ter um título de professor universitário significa, em muitos casos, um reconhecimento da sua capacidade profissional. Mas, mesmo assim, ele é obrigado a conviver com estas imagens negativas, com este estereótipo depreciativo. Ele não consegue se desvincular totalmente destas imagens que circulam na sociedade e representam a docência como algo diferente de uma profissão, como algo que significa um não trabalho. Vamos conhecer agora Roberto. Ele é um professor universitário em início de carreira e vai nos apresentar um pouco as suas angústias, os seus conflitos, e a partir da sua fala nós vamos entender um pouco melhor estas questões trabalhadas inicialmente. Vida de professor não é fácil. É início de carreira, então? Tudo bem. Mas quando eu digo que eu sou professor, dependendo do lugar, algumas pessoas me olham com ironia, ou em outros momentos parece que valorizam ainda mais o meu trabalho. Por exemplo, nossa, ele é professor universitário. Mas às vezes algum aluno me pergunta se eu só dou aulas. Como assim, só dou aulas? O processo de trabalho de um professor é muito complexo e não comporta essa expressão só dar aulas. Além de preparar cada aula, que são muitas em um dia, o professor precisa abordar o conteúdo da melhor maneira possível. Como? Se atualizando, participando de congressos, conversando com os amigos, ou até mesmo aprendendo com os próprios alunos, por que não? A convivência com as pessoas sempre resulta em grandes experiências. A vida de professor pode não ser muito fácil, mas é bastante prazerosa. Mesmo para aquele que está em início de carreira e não tem assim tanta prática em sala de aula. A situação relatada pelo nosso personagem nos ajuda a entender um pouco desta ambiguidade. Ao mesmo tempo que ter um título de professor universitário significa uma valorização profissional, para outros isto pode ser visto como algo que desprestigia a sua ação. Observamos ali que muitas vezes o próprio aluno nos diz: mas você só dá aula? O que esta fala representa? Quando alguém lhe diz, você só dá aula, ele tem uma visão de que a docência não é profissão e mesmo não é trabalho, como algo simples, corriqueiro ou transitório. Para entendermos melhor essa questão, seria importante pensarmos numa analogia. Muitas vezes o professor ainda escuta frases do tipo, você ainda é professor? Agora vamos pensar numa outra situação. Você perguntaria para um médico, você ainda é médico? Ou,
Você ainda é advogado? Qual o sentido destas falas? Observamos, então, que profissões como médico, advogado, dentista são consideradas profissões de pleno direito, diferente da docência, que ainda tem um status menor, diferenciado. Este quadro tem gerado uma rejeição à docência. Muitos jovens desistem de se tornar professores porque sabem que vão enfrentar situações semelhantes a esta. Importantes autores têm discutido este tema. Vamos citar dois: Antônio Novo, um educador português, e Miguel Arroyo, um educador espanhol, mas naturalizado brasileiro, que tem escrito importantes obras que contribuem para pensarmos sobre esta temática. Para estes autores, esta rejeição à docência é resultado de todo um processo que constrói uma imagem bastante negativa acerca da profissão docente. Pensemos agora especificamente sobre o professor universitário. Como este professor se identifica profissionalmente? Um primeiro fato que precisamos destacar é que, para se tornar professor universitário, este passou, em primeiro lugar, por uma graduação. Na graduação, ele obteve um título profissional. Depois, ao ingressar numa pós-graduação, ele obteve um outro título profissional. E isso lhe permite exercer a docência universitária. Estamos falando, então, de uma realidade bastante diferente. Podemos dizer que muitos destes profissionais possuem duas profissões: aquela obtida durante a graduação e depois, na sequência, a partir da pós-graduação, uma outra profissão, a docência universitária. O que ele pode carregar de uma para a outra? Então, pensemos numa situação bastante...